Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre e eu vou estar começando aqui no canal uma série de aulas sobre geometria analítica. Eu vou começar aqui com um pouco de retas, aí nos próximos vídeos eu entro em mais detalhes. Daí tem próximos vídeos com exercícios e sobre outros assuntos de geometria analítica, plano, superfície esférica e outros assuntos. Vamos começar? Retas. O que é uma reta? A reta, ela é um traço que segue em uma dada direção. Você pega uma régua e traça. Isso aqui é uma reta. E a reta, ela é contida, ela possui infinitos pontos. E ela segue infinitamente nos dois sentidos que estão contidos naquela direção. Esquerda, direita, para cima ou para baixo, se ela estiver vertical. E como você define uma reta? Uma reta, para você determinar uma reta, você precisa de pelo menos dois pontos. Você tem um ponto A e um ponto B. Pega uma régua, traço, e você tem uma reta. Alexandre, por que não pode ser um ponto? Você pega uma régua, traça por cima desse ponto e você tem uma reta. Você está certo. Vocês estão certos. Só que tem um problema. Na geometria, quando a gente trabalha com retas, a gente precisa de uma reta específica. Uma reta específica. Aqui a gente tem uma reta, tudo bem, passando pelo ponto A. Só que o problema é que você pode ter essa outra reta passando por A. E olha só, você tem mais uma também. Você tem infinitas retas passando pelo ponto A. E é claro, você não vai perder tempo simplesmente chutando qualquer reta. Aí eu quero trabalhar, por exemplo, com essa reta R. Mas como é que eu diferencio ela das outras retas? O ponto A sozinho não basta. Então, se você escolher um outro ponto, um ponto B, pronto, você já tem essa reta definida. Você tem os dois pontos. Outra forma de você definir a reta é usando um ponto e um vetor. E como você determina o vetor? O vetor é a diferença entre esses dois pontos. Vamos imaginar que esses pontos, o A, possui coordenada 0, 1 e o ponto B, coordenada 1, 0. Aí você quer um vetor que parta de A e vá para B. É um vetor AB. Aí para achar as coordenadas desse vetor, você faz B menos A. Aí resolvendo a operação, a subtração, vai ficar assim: 1, 0, menos 0 e 1. E quais que vão ser as coordenadas do vetor? 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1. Então aqui as coordenadas do seu vetor. Aí é só você traçar o vetor na reta. Aí você pergunta, Alexandre, por que o vetor possui essas coordenadas? Não. Por que é 1 menos 1? Porque quando a gente põe no plano cartesiano, fica uma coisa assim.
você tem o eixo Y, o eixo Y, e o eixo X. Aí vamos imaginar que aqui tem o ponto 2 e o ponto 1. E a gente tem uma reta passando por eles, por esses dois pontos. Aí vamos pensar na equação. Não precisa da equação. A gente fica apenas com os pontos A e os pontos B e o ponto B. Aí a gente sabe que o vetor AB ele é igual a 1 e menos 1. Aí por que ele é 1 menos 1? Porque uma melhor forma de você visualizar esse vetor no estudo de vetores é colocar o vetor na origem. O vetor ele parte do ponto de origem. Aí a coordenada do vetor no eixo X é 1 e no Y é menos 1. Aí tem o ponto aqui, traçando com a régua. Ficou feinho, mas é só para mostrar como fica. Você tem, aqui está o seu vetor AB. Se você for comparar nessa reta que eu tracei, você tem um representante. Você tem um representante desse vetor na reta AB. E tendo um representante, esses dois vetores são paralelos. Aqui as equações da reta. No ensino médio, a gente conhece duas equações de reta, a geral e a reduzida. Uma forma genérica de mostrar isso é AY mais BX mais C igual a zero. Aqui você tem a equação geral da reta. Você tem o y, que é a sua função. Você tem o bx, que é o seu coeficiente angular. E você tem o c, que é o coeficiente linear, que é onde a reta passa no eixo y. Traçando uma reta, traçando aqui no plano cartesiano, vamos supor que tem uma reta passando por aqui. Aqui é o teu ponto C, que é onde a reta toca o eixo y, quando x é igual a zero. A equação reduzida é só a gente pegar a função y, a gente pega o coeficiente angular e linear e joga para o outro lado. Menos bx menos c. Vocês devem estar mais familiarizados com essa forma aqui. O y igual a m mais b. O b é o coeficiente linear. O m é o coeficiente angular, que é a inclinação da reta no plano cartesiano.